Graça e paz. Nós estamos iniciando novamente o estudo da carta de Pedro, agora no capítulo 3, do versículo 13 em diante. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 em diante. E nós vamos ler o restante do capítulo. Vamos fazer essa leitura para a nossa meditação. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, e não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E vossos corações estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados. Fiquem envergonhados os que difamam do vosso bom procedimento, Cristo Jesus. Adicionar. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticar o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Versículo 21, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Ora, tendo Cristo, capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais, já, para que o tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade de Deus, a vontade dos gentios,
tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis orgias. E idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais irão prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então, o texto bíblico nos fala a respeito desta situação de Jesus ter pregado aos espíritos em prisão e depois pregado a mortos, né? Então, Deus nos abençoe para entendermos a sua palavra. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que nos ajude a compreender. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra nesta tarde e pela certeza que o Senhor tem preparado para nós uma compreensão desse texto. Nós te agradecemos pela Bíblia, pela carta de Pedro, pela oportunidade de estudá-la e pedimos que o Senhor nos ajude nesta tarde a sermos iluminados pelo teu Santo Espírito para compreendermos a tua palavra de acordo com a vontade do Senhor. Abençoa todos os participantes, as famílias representadas, que em tudo nós possamos experimentar a tua direção, a tua companhia e nos agradarmos do Senhor para que tenhamos um coração sempre santificado pela presença do teu Santo Espírito. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estávamos estudando semana passada sobre a carta de Pedro na sua orientação à nova maneira de viver, né? Como é que uma pessoa que se converte ao Senhor Jesus Cristo vai viver? Como é que é a vida nova de um cristão, de uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então, nós vimos isso desde o início, que o apóstolo Pedro fala desta vida em santidade, vida em temor de Deus, invocando a Deus como nosso Pai, e uma vida em amor fraternal, amor uns para com os outros, uma vida em crescimento espiritual, né? Desenvolvimento espiritual, uma vida cheia de graça no relacionamento com os de fora, aqueles que não são crentes, submissão aos governos, aos senhores, né, aos patrões, àqueles que são líderes e devem ser respeitados, o relacionamento de mulheres e maridos, esposas e maridos, a, a, a função do marido de ser líder e de amar a sua esposa para que, servindo a sua esposa e a seus filhos na vida comum do lar, tendo discernimento, considerando a mulher como uma companheira idônea, conforme a palavra de Deus nos ensina, e para que as nossas orações não sejam
alteradas, deixem de ser ouvidas por Deus. E todas devendo ser devendo ser agradecidos a Deus por todas as bênçãos recebidas e pelas oportunidades que Ele nos dá, mesmo diante de um mundo que nos oferece sofrimento, né? Esse povo aqui estava passando por sofrimento e então esse povo é estimulado pelo apóstolo Pedro a ter alegria, um coração grato, amar a Deus sobre todas as coisas e esperar somente nele para que aquilo que Deus permite que as pessoas possam entender como manifestação da vontade de Deus. E ele então fala, termina o texto dizendo que quem quer amar a vida e ver dias felizes tem que refrear a sua língua do mal e evitar que os lábios falem dolosamente. Evitar que os lábios falem dolosamente, quer dizer, que não haja mentira, falsidade na, na nossa boca. E nossa língua deve ser sempre uma língua que fala o bem, que não fala o mal, né? Que está sempre mantendo uma conversação agradável, né? Esta é a afirmação que Pedro faz aqui. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, evite que os seus lábios falem dolosamente, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, né? Naquilo que depender de cada um de nós, devemos viver pacificamente, abrindo mão de tudo aquilo que interfere numa comunhão perfeita entre o, o, as pessoas de uma mesma congregação. E aí ele termina dizendo que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Isso é um bálsamo para nós, né? Sabemos que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está me vendo o tempo todo, está cuidando de mim. Os olhos repousados aqui significa olhos de cuidado, olhos de atenção para comigo, né? E os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Deus vai ouvir todos os meus pedidos, as minhas orações. Ele está com os ouvidos abertos. Mas o rosto do Senhor, né? A face de Deus está contra aqueles que praticam males. Então, isso é um estímulo para a gente viver uma vida que mantenha comunhão com Deus. E ele, então, está falando para crentes que estavam sendo perseguidos também. Então, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Está dizendo que, normalmente, quando alguém pratica o bem, será elogiado, será bem visto e não será maltratado. Mas, se ainda assim, praticando o bem, for maltratado, sofrer por causa da justiça, então deve se considerar bem-aventurado. É interessante isso, né?
pessoa em sofrimento e se considerar feliz mesmo no sofrimento. Ela não é feliz por causa do sofrimento, mas ela é feliz em meio ao sofrimento. E eles, o apóstolo Pedro diz: bem-aventurados sois, né, felizes. Não vos amedronteis, né? Não tenham medo se isso acontecer. Por quê? Porque com as ameaças do mundo, nem fiqueis alarmados, né? Aqueles crentes que estavam sendo perseguidos. Mas antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, ou seja, obedeçam ao senhorio de Cristo intensamente, reconheçam não só no coração, mas na prática que Jesus Cristo é o Senhor, é o líder, é o dono da vida de vocês, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão a vocês da esperança que habita em vocês. Então, o apóstolo Pedro está recomendando que as pessoas estejam buscando fazer o bem, se forem exaltadas, se forem bem avaliadas, se forem elogiadas por fazerem o bem, se forem benquistas por fazerem o bem, glória a Deus. Mas se não forem, como nós sabemos que há muitos crentes perseguidos no mundo, se forem perseguidos, não se amedrontem, porque as, Deus está no controle de tudo, né? E Ele está com os olhos sobre aqueles que são justos e os seus ouvidos abertos às suas súplicas. Então, não se amedrontem, porque Deus está atento à situação de vocês e vocês não devem se preocupar com as ameaças, nem ficar alarmados com qualquer tipo de ofensa. Mas, ao invés disso, santifiquem a Cristo como Senhor em vossos corações, ou seja, decidam cada dia mais a servir o Senhor Jesus Cristo, entregar suas vidas em perfeição ao Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que Ele seja verdadeiramente glorificado. E estando sempre preparados para responder àqueles que querem saber a razão da fé, da esperança que habita em vocês. Por que vocês, mesmo no sofrimento, passam com alegria, passam com regozijo? Por que vocês, mesmo quando estão passando por problemas, estão felizes? E aí a resposta deve ser mansa, né? Dando a razão da esperança que há nos corações dos crentes, né? E como devemos fazer isso? O apóstolo Pedro nos ensina. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. Não vamos brigar, né? Porque eu sou crente e vocês não são, eu tenho salvação garantida, vocês não têm, e ao invés de responder com mansidão e utilizar essa oportunidade para evangelizar, levantar a voz e querer ser melhor do que os outros. Então, ele diz: fazendo isso, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, com boa consciência, temendo, reverenciando Jesus no coração e com uma consciência boa, de modo que naquilo em que as pessoas falam mal dos crentes, elas venham a, a ficarem envergonhados de ver que aquilo que eles falam
não é verdadeiro, não é uma condição real que acontece na vida dos que temem a Deus. Então, o apóstolo Pedro está dando uma lição, passando uma informação séria, informação santa, sobre o comportamento do crente ante as perseguições. E mesmo quando ele vai sofrer, nós ainda não temos experimentado isso no nosso país, né? Pelo menos não intensamente. Mas aqueles crentes e outros hoje no mundo passam por perseguições. Então, isto é o que eles devem praticar, né? Santificando Cristo como Senhor no nosso coração e temendo, reverenciando a Jesus e demonstrando que estamos sempre preparados quando respondemos às pessoas qual é a razão que nos faz levar uma vida que é uma vida que parece uma incoerência, né? Estamos sofrendo, estamos sendo atingidos por perseguições e levando uma vida que glorifica a Deus. Porque se for a vontade de Deus, é melhor, segundo o apóstolo Pedro, que a gente sofra praticando o bem do que praticando o mal. Porque quem pratica o mal é injusto, mas quem pratica o bem é justificado diante de Deus. E temos um exemplo de quem viveu na presença de Deus e morreu na cruz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aí o apóstolo Pedro chama a atenção para a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos, para conduzir os pecadores a Deus. Ele foi morto, sim, na carne, mas foi vivificado no espírito. Então, ele está afirmando categoricamente a, a, o mistério da morte de Jesus Cristo, né? Ele morreu na cruz do Calvário fisicamente, foi sepultado, ficou sepultado por 3 dias, mas ressuscitou, porque estava vivificado no céu, né? Então, a vida que Jesus Cristo tinha espiritual no céu é uma vida que garante a dele e a nossa ressurreição. Então, ele ressuscitou, né? E nesse período de 3 dias que ele esteve sepultado, né? Na sexta à tarde e à noite, no sábado o dia todo, e no domingo da meia-noite até a sua ressurreição, no primeiro dia da semana, esse período ele passou no, no Hades, né? Que era o lugar dos mortos antes da ressurreição de Jesus. Então, os mortos do Velho Testamento, os mortos até a vinda de Jesus, até a ressurreição de Jesus, ficavam todos no mesmo lugar, no mesmo espaço geográfico, que era dividido em duas partes, uma parte chamada Hades e a outra chamada Seio de Abraão, né? Jesus, ao falar naquela história do rico e Lázaro, ele mostra isso categoricamente, né? Que os, os mortos, crentes ou incrédulos, eram sepultados, o corpo ficava na terra, no túmulo. Mas
a alma ia para esse mundo dos mortos, né? O lugar chamado Hades. E Hades é um nome genérico para o, 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 o paraíso, ou seja, de Abraão, onde ficavam os salvos, e o inferno, ou Guiena, que é o lugar onde ficavam os perdidos. Então, dentro do Hades havia dois compartimentos, um para os salvos, um para os perdidos. Jesus ficou certamente no compartimento dos salvos, né? E ali, certamente também, ele ministrou ali em espírito para aqueles salvos do Velho Testamento que estavam ali aguardando a ressurreição de Jesus, né? E porque quando Jesus ressuscitou, ele transferiu para o céu a, aquela parte do Hades que ficava com o onde ficavam os justos, né? Então, agora o Hades não é a partir da ressurreição de Jesus, é um lugar apenas de habitação dos perdidos. É o inferno ou Guiena, né? Então, os perdidos, quem morre hoje sem Cristo, ele vai para esse Hades que, depois que Cristo ressuscitou, se tornou apenas um lugar dos mortos perdidos. E, a parte onde estavam os justos, que é chamada de paraíso, ou seja, de Abraão, foi transferida para o terceiro céu, que é uma experiência, que é o lugar onde Paulo teve aquela experiência, né? De ter ido até o terceiro céu, onde ele viu coisas que não é permitido relatar a ninguém. Então, essa é a situação que Jesus enfrentou nesses 3 dias que ele ficou morto, né? Ficou sepultado com o corpo morto, mas depois ele ressuscitou e levou consigo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele transferiu juntamente com ele para o terceiro céu aqueles que estavam aguardando, né, com expectativa, os salvos do Velho Testamento, que estavam nessa parte do Hades que era exclusiva para aqueles que eram salvos. Então, os salvos foram tirados do Hades. O Hades agora é habitado apenas pelos perdidos, né? Então, pelos perdidos. Então, Jesus foi lá e certamente ele ministrou àqueles que eram salvos, né? Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Davi, Samuel, etc., né? Todos os salvos do Velho Testamento, que são milhares. A gente cita o nome de 10, 12, 15, 20, mas eles são milhares que foram salvos no Velho Testamento. E eles, no outro tempo, eles creram na esperança messiânica, né? Eles creram que Jesus viria. Então, Jesus esteve lá com eles e os transportou para o terceiro céu. Mas o texto fala que Jesus também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão são eles? Os espíritos dos salvos não estavam em prisão. Eles estavam livres lá no Hades, né? Numa situação de gozo, numa situação de aguardando com expectativa a, a, a transferência para o céu, mas em uma situação já de gozo, não de sofrimento. Agora, os espíritos em prisão é uma expressão que tem algumas interpretações diferentes,
Mas o texto vai dizendo aqui que esses espíritos em prisão, num outro tempo, eles foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, para muitos, existem várias interpretações, mas então algumas interpretações dizem que essa frase, pregou os espíritos em prisão, significa que Cristo, entre sua morte e sua ressurreição, desceu até o Hades e ofereceu aos que viveram antes de Noé uma segunda oportunidade. Não, isso não é verdadeiro, porque a Bíblia não defende essa questão de segunda oportunidade de salvação, uma doutrina que realmente não tem apoio escriturístico. Então, os que pensam dessa maneira estão errados. Outros pensam que foi apenas uma proclamação de vitória sobre o pecado aos que estavam no Hades, sem o oferecimento de uma segunda chance. É mais provável que este versículo, no entanto, seja uma referência diferente ainda do Cristo pré-encarnado, pregando através de, de Noé àqueles que, porque o rejeitaram, rejeitando sua mensagem, agora são espíritos em prisão. Mas o texto que nós cremos é que Jesus foi proclamar a sua vitória àqueles espíritos em prisão que tinham, que não, que mesmo com Noé passando 120 anos pregando a palavra do Senhor, não se converteram a, a Deus, né? Não se arrependeram. Então, esta situação é uma situação grave. Então, Jesus estaria no Hades anunciando a, a sua vitória, anunciando a sua vitória. Então, o texto fala dessas 3 oportunidades, mas eu creio que Jesus estava realmente ali anunciando a sua vitória, levando para o terceiro céu aqueles que haviam morrido em fé, né? Aguardando o Messias e anunciando a vitória dele, proclamando a vitória dele para aqueles que não tinham recebido com fé a anunciação do Messias. É nesse sentido, então, que nós compreendemos esse texto. E ele fala, então, que Noé, nos dias no tempo no, no tempo de Noé, enquanto ele fazia a arca, ou era o tempo de manifestação da misericórdia de Deus, né? Então ele diz assim: os quais no outro tempo foram desobedientes, esses espíritos, né, em prisão. Quando a longanimidade de Deus, ou seja, a misericórdia, a graça de Deus, aguardava o quê? Aguardava o arrependimento dessas pessoas nos dias de Noé. Nós já lemos, quem já leu o capítulo 6 de Gênesis vai encontrar isso lá, né? Que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mesmo com a oportunidade que foi dada por meio da pregação de Noé, eles não se arrependeram. Então, na arca só foram salvos 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, né? E isso figura
segundo o apóstolo Pedro, é uma figuração do batismo. Também esse batismo, essa imersão na graça de Deus, que também salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o texto fala bem claro, né? A água em si não é salvadora, né? Ela não pode salvar, mas o batismo com água é o símbolo vivido pelos um símbolo que é uma vida transformada, é o símbolo de uma vida transformada, esse batismo, né? Então, o batismo não tem poder salvífico, mas ele tem poder de testemunhar de uma vida transformada. E esse versículo, então, fala de uma vida transformada, de quem tem uma consciência em paz com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Na condição de Noé, a consciência dele era que Deus ia trazer salvação para o mundo, né? Porque Deus tinha condenado toda a humanidade por causa do pecado, salvando apenas Noé, porque ele achou graça diante dos olhos do Senhor, né? Achou temor diante dos olhos do Senhor. E então o, o texto afirma isso, que essa boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo foi uma manifestação de Jesus no período entre a sua morte física e a sua ressurreição, em que ele esteve ali trazendo uma pregação de vitória sobre o pecado e de libertação completa daqueles que estavam ali justificados, aguardando a sua vinda. Então, depois de ir para o céu, Jesus agora está à destra de Deus. E estão-lhe subordinados, né, por causa da sua autoridade, anjos e potestades e poderes. Então, o texto nos fala desta grande vitória de Jesus, né? Como ele foi vitorioso e como ele transferiu para o céu, né, os crentes. Hoje, o crente morre, o crente, depois de Cristo, né? Depois da ressurreição dele, o crente que morre fisicamente, ele é sepultado, né? E a sua alma ou o seu espírito, né? Tem gente que usa isso como sinônimo, vai para o céu, vai para o céu. Que céu? Terceiro céu, ao paraíso, ao seio de Abraão. Por que eles vão para o paraíso e não para a presença imediata de Deus? Porque nós ainda não fomos aperfeiçoados. O aperfeiçoamento total do crente se dará com a sua ressurreição e um corpo glorificado. Então, quando nós estivermos desse modo, como Jesus está hoje, seremos apresentados como a noiva do Cordeiro ao Pai, não é? O filho vai apresentar a noiva ao Pai. Então, a igreja será apresentada completamente redimida, glorificada, linda, maravilhosa, diante do Deus Pai. E aí nós teremos a boda do Cordeiro. E o Apocalipse fala
dessas bodas do Cordeiro, que é um período de tempo em que Jesus vai se unirá completamente à igreja para nunca mais se separar da igreja, né? Segundo o ensino de Paulo aos Tessalonicenses. Então, o texto nos ensina isso. E aqueles que não aceitaram a mensagem de Noé, eles receberam uma mensagem de anúncio de vitória, proclamação de vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, mas a situação deles permaneceu a mesma, porque não há segunda chance na Bíblia, né? O homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E aí ele vai falar aqui, encerrando esse texto, ele vai dizer que Cristo sofreu na carne. Se ele sofreu na carne, o próprio Jesus, devemos nos armar também do mesmo tipo de pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, Cristo morreu e sofrendo na carne, e ele está no céu, glorificado. Nós estamos aqui, devemos entender isso, que nós devemos ter o mesmo pensamento, que quando que sofremos na carne, deixando o pecado. Ou seja, não é uma coisa inteligente, nem espiritual, nem lógica, estarmos aqui na carne praticando o pecado, sofrendo e praticando o pecado. Por quê? Porque o pecado já deixou de ser para nós um atrativo. Por quê? Ele quer que o que Deus quer é que o tempo que nos resta na carne, depois que nós cremos em Jesus, o tempo que nos resta como num corpo, nós não vivamos de acordo com as paixões humanas, mas vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso é o que Deus deseja. Então, a igreja precisa pregar mais isso, né? Que uma pessoa se converte, ela se converte para levar uma vida diferente. Ela tem que romper com o pecado. Do mesmo modo que o pecado não atingiu a pessoa de Cristo, né? Ele morreu vitoriosamente, foi para o céu. Para nós também, depois de Cristo na nossa vida, nós precisamos deixar o pecado e abandonar tudo aquilo que não glorifica a Deus. E ele, nós não devemos viver segundo as paixões sensuais que existem no mundo, né? Mas devemos fazer tudo segundo a vontade de Deus. Porque, segundo o apóstolo Pedro, basta o tempo decorrido, o tempo que nós não cremos em Jesus, para fazermos a vontade da carne, né? Dos gentios, tendo andado em dissoluções, em concupiscência, borrachices, orgias, bebedices e idolatrias detestáveis. Isso deve ter acontecido com cada um de nós antes de Cristo na nossa vida. Então, o apóstolo Pedro fala: basta esse tempo, o tempo que vocês viviam sem Cristo, basta, chega. Né? Agora Cristo entrou na vida de vocês, tudo deve ser mudado, tudo deve ser diferente. Vocês devem experimentar uma nova qualidade de vida, uma vida de outra dimensão, uma vida de outra estrutura, uma vida de outra natureza, que é a natureza espiritual. E abandonando, inclusive, a idolatria, a concupiscência, a dissoluções, borracheiras, né? Ele fala, borrachices aqui é bebedeiras, né? Orgias, ele está falando de situações
de concupiscência sexual, bebedices, etc. Por isso, difamando os estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, nosso comportamento deve produzir a estranheza no mundo. O mundo deve achar estranho. Por que eles não fazem as mesmas coisas que nós fazemos, né? O mundo vai falar isso. Mas nós não vamos fazer porque nós somos agora de outro mundo. Nós não somos cidadãos de outro mundo, de outra natureza, de outra pátria, né? De outra estrutura mental, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por isso, quando as pessoas nos difamarem ou acharem estranho que nós não concorremos com eles nas coisas que eles praticam, eles saibam de uma coisa, que eles vão prestar contas a Deus, porque Deus é o juiz de todos os povos. Vivos e mortos vão prestar contas a Ele. E, por isso mesmo, houve pregação do Evangelho. Houve também pregação do Evangelho a cristãos, a todos os cristãos. O Evangelho foi pregado àquelas pessoas mártires que já morreram. Eles foram julgados na carne, condenados ao martírio, né? Foram mortos, perseguidos, mas, segundo padrões humanos de justiça, eles estavam sendo justiçados, mas eles estavam morrendo pelo Evangelho e vivos espiritualmente, né? Espiritualmente completamente vivos depois da morte, né? Morreram fisicamente, mas espiritualmente eles estão vivos. Outra interpretação, né? deste, deste texto nos mostra claramente isso, né? Que ele está falando aqui daqueles que morreram fisicamente mesmo, tendo sofrido muito na sua carne, mas salvos em Jesus Cristo e vivendo no Espírito segundo Deus. Então, o texto que nos abençoa muito é esse texto que nos fala dessa segurança que nós temos, porque Jesus já operou toda a transformação que nós deveríamos receber e ele nos transferiu, né? Ele transferiu os crentes. Nós ainda não experimentamos isso, porque ainda não morremos. Mas quando morrermos, nós não passaremos mais pelo Hades, né? O Hades agora é lugar dos perdidos, mas antes de Cristo, ele era lugar de perdidos e salvos, separados, distintamente separados, em dois lugares diferentes, né? Duas situações diferentes, onde Jesus esteve e onde ele, depois de pregar a sua vitória ali, ele subiu para o céu, levando, arrastando consigo e levando para o terceiro céu, onde está hoje o paraíso, ou seio de Abraão, lá no terceiro céu, e onde estão os crentes ali aguardando a ressurreição. Esse é um texto que a gente precisa ler outras vezes, né? Quem ainda não leu a primeira vez, para ficar mais claro essa conclusão. Então, hoje nós vimos esta bênção que Deus proporcionou na ressurreição de Cristo. E na semana que vem nós vamos ver quais as reações que nós devemos ter para com o sofrimento, né? Que tipo de reação o apóstolo Pedro fala que nós devemos ter para com o sofrimento. E
Então, nós chegamos ao final e desejamos que Deus esteja cuidando da vida de cada um e a graça do Senhor esteja abundantemente sobre cada família aqui representada e sobre as igrejas do Senhor, a igreja do Senhor, né? Composta de várias congregações, ela esteja sempre pregando esse evangelho, porque esse evangelho tem duas funções. Ele não só salva, mas ele também condena. A gente pensa em evangelho muitas vezes como anúncio de salvação, mas ele é anúncio também de condenação. E a palavra de Deus ensina que quem não crer já está condenado, né? Porque não crê no Filho de Deus. Então, o evangelho serve tanto para salvação quanto para condenação. Deus abençoe a todos.